Mais uma pesquisa Doação Brasil foi divulgada e eu estou falando do maior estudo sobre o doador individual no país. Coordenada pelo IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e realizada pela Ipsos, esse é o mais abrangente estudo sobre os hábitos de doação dos indivíduos e faz parte de um dos pilares de atuação do IDES, a geração e disseminação de conhecimento. Em sua quarta edição, a pesquisa apresenta um retrato da cultura de doação no Brasil e um capítulo temático focado nas doações voltadas para situações emergenciais. Por que é tão importante entender como anda a cultura de doação num país? Essa pesquisa tem se consolidado como uma ferramenta para orientar o planejamento de iniciativas de engajamento da sociedade e promoção da solidariedade. Comprovadamente, países que têm uma cultura de doação forte, em que isso é um valor, as pessoas tendem a cobrar essa atitude doadora também de empresas e de famílias de alta renda. Quando o investimento social privado cresce, o assunto ganha também mais visibilidade e geramos um círculo virtuoso de generosidade e atitude cidadã. Entende como afeta, ou melhor, contribui com a vida de todos nós? Fora o quanto a sua aplicação se estende a campanhas de captação de recursos, ações de advocacy, desenvolvimento e políticas públicas. Entender o que motiva, os obstáculos, as crenças e tabus facilita a mobilização. Como já dito antes, essa edição inova com a inclusão de dados sobre a doação em situações emergenciais, o que ilustra muito bem o cenário que estamos vivendo e que, pelo visto, ainda vamos ver por um bom tempo. Segundo o panorama dos desastres no Brasil, da Confederação Nacional de Municípios, entre 2013 e 2023, apenas os desastres naturais provocaram 2.667 mortes e afetaram milhões de pessoas em todo o território nacional, com um prejuízo estimado em 639,4 bilhões de reais. E aí? Como que o brasileiro se comportou nessas situações? Isso influenciou na cultura e maior compreensão sobre a importância da doação, ou estamos falando de fatos e solidariedade isoladas? As respostas são esperançosas. Metade da população fez doações motivadas por situações emergenciais, muitas vezes destinadas a estados diferentes daqueles onde vivem. E essas doações não foram isoladas. Em geral, são acompanhadas de doações em outros momentos e à disposição a manter a doação à organização apoiada. Em 2024, houve um crescimento tanto no número de doadores institucionais quanto no volume total doado. E os dados sugerem uma doação mais consciente, estruturada e criteriosa. O que isso significa? Há sinais de amadurecimento. Os desafios permanecem. Precisamos ampliar o volume, a diversidade e a recorrência das doações, garantindo clara sustentabilidade às organizações e movimentos que atuam em prol das causas socioambientais. A pesquisa Doação Brasil ouviu 1.500 pessoas de todos os cantos do país, homens e mulheres das classes A, B e C. Ciente de que existem diversas formas de realizar uma doação, seja ela através de bens materiais como roupas, calçados ou remédios, ou seja também doando o tempo dedicado a uma ação ou a doação financeira, né? A pesquisa focou naquele doador chamado institucional, aqueles indivíduos que doaram dinheiro para alguma instituição ou organização social, para obras sociais de igrejas e comunidades, para grupos organizados ou campanhas de captação para calamidades. Ela não considera aquelas pessoas que doaram esmola, dízimo ou dinheiro para familiares e pessoas conhecidas. E ainda fez um recorte especial, como eu já disse aqui, para situações emergenciais, o que exige grande mobilização de pessoas e recursos, como em casos de enchentes, secas, desabamentos, epidemias e guerras. Algumas conclusões desapontaram, mas outras animaram. Por exemplo, a proporção de brasileiros que doaram caiu de 84% para 78%, e isso pode ser explicado por 3 razões principais.
Uma, diminuiu o número de doadores de bens materiais, mas a doação de tempo e de dinheiro cresceram. Com o avanço de formas práticas de pagamento, né, como o Pix, doar em dinheiro se tornou mais simples e direto. 2. As situações emergenciais ganharam mais destaque e prioridade, ou seja, pessoas deixaram de doar por causa de algum pedido específico ou porque a família doa, né, para contribuir com causas específicas e mais urgentes. E tem um terceiro fator bem curioso. As pessoas estão mais cautelosas. A maioria dos doadores afirma escolher com cuidado a causa e buscam informações antes de doar. Além disso, um dado inédito dessa edição indica que 49% das pessoas já deixaram de doar após notícias negativas sobre o assunto na mídia. Isso revela uma mudança de postura, menos impulso, mais análise e exigência. Outro dado bem interessante: ao mesmo tempo em que os critérios se tornaram mais rigorosos, a prática de doar para as mesmas organizações ano após ano está em declínio entre os doadores em geral. Esse processo de reavaliação constante pode ter levado parte dos doadores a interromperem suas contribuições, enquanto buscavam novas instituições, ou mesmo a desistirem, né, diante da falta de confiança e clareza. Mas eu disse que também tem notícias animadoras, lembra? A média do valor doado anualmente subiu de 300 para R$ 480 em 2024. Em consequência, o total doado em 2024 atingiu a cifra de 24,3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 64% em relação a 2022. É importante destacar que a frequência de doações está mais espaçada, com a queda de doações mensais e crescimento das doações a cada 6 meses. Também houve uma mudança no perfil dos doadores. Os dados mostram que quanto maior a renda, maior a incidência de doadores e maior o valor das doações. A maior incidência de doadores está entre pessoas com ensino superior, um dado que se relaciona diretamente com a informação de que as pessoas estão mais cautelosas para doar. É um público mais informado, né? E com um olhar mais crítico. E olha que surpreendente, a região norte é a campeã em percentual de doadores. Nas pesquisas anteriores, a região nordeste liderava esse ranking, mas acredita-se que a longa estiagem, seguida de incêndios e queimadas na região, podem ter contribuído para essa nova configuração. Outra reviravolta: se antes os 50 mais eram a maioria dos doadores, a pesquisa mais recente mostra o protagonismo da faixa entre 30 e 49 anos. E se as outras faixas etárias se mantiveram praticamente com os mesmos índices, os jovens entre 18 e 29 anos tiveram um aumento no engajamento. Bom, não é de hoje, né? Que falam que a geração Z e as que vieram depois estão mais engajadas e conscientes. Mas afinal, quais causas ganham mais o coração dos brasileiros? As crianças continuam liderando, mas registraram queda, viu? Mas não porque a causa não comove mais, mas porque as situações emergenciais ganharam sim mais destaque, muito pelo cenário que vivemos no ano passado, né? Particularmente, um item me chamou muita atenção. Acompanhe comigo. A educação ficou lá atrás, na 8ª posição, enquanto pessoas em situação de rua e combate à fome estão na frente. Mas você já parou para pensar que esses dois cenários podem mudar radicalmente com um maior investimento em capacitações e formação básica? Bom, eu deixo aqui essa reflexão, viu? Continuando nesse contraste entre o lado vazio e o lado cheio do copo, se a desconfiança persiste como importante barreira estrutural, com apenas 30% acreditando que a maioria das ONGs é confiável, doações exclusivamente emergenciais são minoritárias, ou seja, uma minoria compõe o grupo de doadores somente em emergências, o que reforça a ideia de que a doação emergencial atua como um complemento e não substitui as práticas recorrentes.
Outras boas notícias do jeito que eu gosto. 1/3 da população fez trabalho voluntário e 91% dos doadores estão satisfeitos com as doações realizadas. Eu aproveito esse dado para deixar uma dica. Fez uma doação? Se sentiu bem, confiante, viu os resultados? Indique para alguém, conte para as pessoas, estimule que outros façam o mesmo. 81% das pessoas diz doar porque confia na entidade para a qual doa, colocando a confiança como aspecto decisivo para a doação, o que fica muito claro como para casa para todos os projetos sociais, instituições e ONGs. Prestação de contas, transparência, a crença na causa, a convicção de que doar faz bem ao próprio doador e a sensação de que a doação pode fazer a diferença, segue sim ocupando os 3 primeiros lugares, mas a confiança é cada vez mais fator-chave para motivar a doação. Pela primeira vez, a falta de confiança superou as condições financeiras como principal motivo para não doar. Percebe aí a importância do jogo limpo e escancarado? É isso que vai mudar não só o cenário, mas toda a cultura de doação no nosso país. 69% dos não doadores declararam estar abertos a mudar de opinião e partir para a ação. Os brasileiros já entenderam que a responsabilidade pela resolução dos problemas sociais e ambientais são do governo, da população e das empresas. Assim como a percepção de que doar faz bem e faz a diferença também continua latente. 92% acreditam que as doações devem ser feitas sem esperar nada em troca. Olha como isso reforça um forte valor de altruísmo. 70% se lembram das empresas que doaram para situações emergenciais. Fazer o bem é bom para os negócios, viu? Não se deixe enganar ou desanimar pelas notícias que vemos todos os dias. O mundo é bom, as pessoas são boas e querem ser ainda melhores. É só nos abrirmos para novas possibilidades e todas as esferas, governo, segundo e terceiro setor, fazerem bem feito o que precisa ser feito. E por último, mas não menos importante, 83% dos entrevistados afirmam que gostam de estar bem informados sobre as organizações antes de doar. Pois eu espero profundamente que com o meu trabalho aqui no podcast Na Boa, com a coluna Na Boa na BHFM e com as minhas redes sociais, eu contribua para isso, porque como diz a assinatura desse podcast, eu apresento pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Parabéns ao IDES e Ipsos pela preciosidade desse trabalho. Se tem algo que a Pesquisa Doação 2024 deixou muito claro, é que o brasileiro quer doar, mas precisa confiar. A transparência e a seriedade das ONGs são o ponto de virada para transformar intenção em ação. E esse é o verdadeiro valor desse estudo. Apontar um caminho para que a doação não seja apenas um ato pontual, mas parte da nossa cultura. Cabe a nós, sociedade civil, organizações e indivíduos, transformar essa visão em realidade. Porque quando a confiança e propósito se encontram, a solidariedade deixa de ser exceção e se torna regra. Mais informações sobre a metodologia, os dados e recortes adicionais podem ser encontrados no site da pesquisadoaçãobrasil.org.br. E obrigada por me acompanhar nesse episódio e, claro, eu te espero no próximo. Lembrando que está no ar a votação para o Prêmio MPB de Melhores Podcasts no Brasil e o Na Boa concorre na categoria Natureza e Meio Ambiente. Vai lá em prêmiompb.com.br, seleciona a categoria Natureza e Meio Ambiente e vote no Na Boa. Eu conto com você, hein? Um beijo e até o próximo episódio.